A paz do Senhor, meus amados irmãos, lição de número 2, o nascimento de um líder profético em Israel, 13 de outubro de 2019, texto áureo 1 Samuel 1:20. Você vê, a gente ouve tantas pessoas falando 1 Samuel que a gente começa a falar também, né? Mas é errado. Primeiro aqui é primeiro livro de Samuel, tá certo? Mas até o final desse trimestre, nós não vamos mais falar primeira, né? Nem segunda. Nós vamos falar primeiro Samuel, segundo Samuel, porque se refere ao livro. Muito bem, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E a nossa verdade prática declara o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e o ensino dos pais no lar. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo. Nosso texto áureo, então, desse último trimestre, que é outubro, novembro e dezembro de 2019, segundo texto áureo do mês, está inserido no primeiro livro do profeta Samuel e no primeiro capítulo, entre os versículos 20 e 28. Lembra que o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel tem 28 versículos, então aquela última partezinha, que descreve sobre o nascimento de Samuel e sua consagração a Deus. Então no versículo 20 diz: Ana concebeu e teve um filho. O menino foi chamado Samuel, por ter sido pedido da parte do Senhor, que é o significado dado pelo autor sagrado ao apelativo, Shaul Mul-El, ou seja, pedido diante de Deus, ou pedido aos olhos de Deus, visto que o pedido e o voto tinham sido feitos no tabernáculo em Siló. Portanto, o nome Samuel corresponde às circunstâncias do nascimento, ou seja, a petição e o voto feitos por Ana. Isso é muito comum, isso é hebraísmo. O nome da pessoa tinha a ver com o contexto, com a ocasião, com o acontecimento. E não é diferente o caso de Samuel. Nossa leitura bíblica, então, está em 1 Samuel 1, 20 a 28, lembrando que o primeiro capítulo do livro do profeta Samuel tem 28 versículos, e o objetivo geral: exortar que a família pode ser um ambiente propício para que Deus levante pessoas para a sua obra. Objetivos específicos. Primeiro, elucidar o ambiente familiar de Samuel. 2, esclarecer que Samuel foi fruto de oração. E 3, expor a dedicação de Samuel. Há uma interação aqui que fala que Deus levanta pessoas para o ministério. Ele vocaciona os que serão usados por ele para fazer a sua grande obra. Entretanto, uma obra desse porte requer também zelo da família, que ensina o menino ou a menina no caminho do Senhor. É preciso que a criança cresça num ambiente em que a prática de oração seja hábito, que haja consagração sincera a Deus e o ensino da Bíblia Sagrada. E as crianças aprendem muito observando, olhando as atitudes dos pais. Assim, ao longo dos tempos, Deus vai moldando o coração do infante, ou de Samuel, para que ele ame as coisas espirituais. Uma família que serve a Deus de todo o coração
é um ambiente propício para o nosso Deus levantar pessoas boas para a sua obra. O contrário também é verdadeiro, viu, irmão? Por isso nós precisamos tomar cuidado. Comentário, introdução. Antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Ele foi consagrado ao Senhor. Nessa lição veremos que esse homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração da sua mãe Ana. Em seguida, passou toda a sua juventude na casa do Senhor. Ele morava no santuário principal com o sumo sacerdote Eli. Veremos então que Samuel era constante na casa de Deus e ele foi grandemente abençoado por isso. O nosso objetivo é que, a partir desta lição, você e seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos que são herança do Senhor, criá-los no temor do Senhor, que eles jamais afastem da casa do Pai. Ponto central: Deus chama pessoas no ambiente familiar. Então, primeiro, o ambiente familiar de Samuel. Onde Samuel nasceu? Samuel, então, nasceu dentro de um contexto de família levita, lá da montanha de Efraim, e que subia para adorar ao Senhor. No capítulo 1 de 1 Samuel, vemos que o lar onde ele nasceu não era um lar perfeito, porque era um lar polígamo. O pai dele, Eucana, tinha duas mulheres, Ana e Penina. Estudiosos dos costumes bíblicos afirmam que nas famílias dos homens de Deus do passado havia problema similar. Porque, na verdade, irmão, nós precisamos entender que nunca houve família perfeita. Perfeito é só Jesus, irmão. Agora, família tem falhas, irmãos. Hábitos, às vezes, errados. Costume que herda de um ciclo. Costumes equivocados. Então, havia conflitos e maltratos nas famílias do Antigo Testamento. Você percebe isso lendo. Por exemplo, a poligamia. Poligamia é uma tragédia, irmão. Só criava rivalidade entre as mulheres. Era um problema. Mas não é só isso. Você tem nas famílias do Antigo Testamento rivalidade entre irmãos, oposição entre pais e filhos. Tudo isso você vê nas famílias daquela época. E não é muito diferente de famílias de hoje, não. Claro que, graças a Deus, hoje não tem mais aquele sistema de família polígamo, que trazia muitos conflitos. Mas você vê ainda, às vezes, competição entre irmãos, conflitos entre pais e filhos, né? Mas essas coisas não anulam o projeto de Deus. A Bíblia diz que Eucana, pai do jovem juiz, sacerdote e profeta, era levita da casa de Coate. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 22 a 28. Eles moravam nas montanhas de Efraim, mas eles eram levitas. Um homem de elevada posição social. Ele era chefe da família de Zofim, que deu origem ao nome da aldeia Ramataim de Zofim, que significa altitude ou elevação dupla. Isso por causa de Ramá, elevação. Foi em Ramá que Samuel nasceu, viveu e morreu. Assim como seu pai Eucana, Samuel também era levita e vivia no território da tribo de Efraim. 2. A bigamia presente. O autor do livro de Samuel pontua que Eucana tinha duas mulheres. Uma prática que feria o princípio da Bíblia. Lembra que Deus criou uma mulher e disse para Adão que serão ambos uma só carne. Na poligamia não funciona isso. Então está fora do plano de Deus. Embora fosse tolerado pela lei mosaica, alguns homens da Bíblia foram polígamos, mas tiveram consequências gravíssimas.
caso de Abraão, o caso de Jacó, o caso de Gideão, o caso de Davi, o caso de Salomão, só tiveram problemas. A prática comprometedora de Eucana trouxe problema para si e para sua mulher. Ana, a quem ele amava, o que acontecia? A outra, Penina, provocava a Ana, visto que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Crê-se que o casamento de Eucana com Penina se deu exatamente porque Ana era estéril. Isso é apenas uma ideia, uma inferência, né? Por vezes, nossos lares se tornam conflituosos devido à falta de prudência e sabedoria dos cônjuges. Por isso é importante que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, relacionando-se um com o outro no amor e pedindo sabedoria do alto para evitar conflitos. Pesquisas têm apontado que 50% a 70% dos conflitos nos lares tem a ver com cultura, a maneira que os cônjuges foram criados. Então, se a gente dominar a cultura e entender que, às vezes sua esposa fala de um jeito que você tem a impressão que ela está te ofendendo, mas não é, é a maneira que ela foi criada. Às vezes seu esposo fala de um jeito que você pensa que ele está te ofendendo, mas não é, é a maneira que ele foi criado. Então, quando você domina a cultura, você tem uma grande vitória no seu relacionamento, né? Porque os conflitos culturais são muito latentes no relacionamento conjugal. E 50% a 70% dos problemas tem a ver com cultura, a maneira que a pessoa foi criada. Uma família piedosa, apesar de todas as querelas dos conflitos presentes na família de Samuel, há um destaque especial aqui para o lado piedoso. De ano em ano, Eucana subia com as suas esposas, com sua família, a adorar ao Senhor. A casa do Senhor ficava em Siló, que era o centro religioso das tribos de Israel. Ele põe aqui que ficava mais ou menos a 18 quilômetros, estava de Betel, 18 quilômetros ao norte, mas essa família, mesmo assim, ia cultuar ao Senhor, apesar das dificuldades. A palavra piedade é uma palavra grega, eusebia, remete a reverência, respeito, temor, fidelidade a Deus. Assim, no lar existe a verdadeira piedade. Não haverá, todo lar que existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos na velhice. Resuminho do tópico 1. O lar que Samuel nasceu não era perfeito, como os nossos não são perfeitos, mas era uma família piedosa. Glória a Deus. A boa notícia é que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, né, irmãos? Graças a Deus. Há um subsídio didático no comentário bíblico de Bacon. Tópico 2, Samuel, fruto de oração. Isso que é maravilhoso. Primeiro, a humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina. Ela sofreu, hein? Ana sofria, mas essa Penina não dava moleza para ela, não. Ana se mostrou humilde, apesar dos pesares. Ela não fugiu, não abandonou o marido, permaneceu sofrendo lá. Penina, sua rival, fazia de tudo para que ela se irasse, para que ela ficasse triste, perdesse o controle. Mas o que esta fazia era abrir o coração ao Senhor. Uma mulher cristã, espiritual, sempre busca sabedoria para proteger com prudência. Ela olha para a mulher piedosa. Ela evita responder os ataques das outras, mas dirige-se à pessoa certa. Derrama, rasga o seu coração perante o Senhor. 2. Ana e sua amargura de alma. Toda a situação no qual ela vivia fez com que ela tivesse uma alma triste. A alma tem a ver com ânimos, e ela estava depressiva, triste, decaída. A palavra aqui
também aparece em Êxodo 15, 23 e Rute 1, 20. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, tristeza, frustração. Mas no santuário, ela orava ao Senhor, só com os lábios, ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estivesse embriagada. Mas, com reverência, ela explicou para o sacerdote Eli a dor que sofria. No primeiro livro de Samuel 1,17, o sacerdote diz: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Assim aprendemos que nossas amarguras e ansiedades devem ser colocadas nos pés de Jesus. Ele sabe como tratar conosco. Então entra no seu quarto, feche as portas e busca a presença do Senhor. Confessa a sua angústia e o Senhor trará o bálsamo de Gileade sobre o seu coração. 3. O pedido de Ana. Ana pediu para o Senhor um filho. Ela queria ser mãe. Então ela clama ao Senhor. Nesse pedido ela fez um voto, mencionando duas promessas. Primeira, se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre ao Senhor. Note que o ministério do levita durava até os 50 anos, mas ela está entregando para sempre. Segundo, a criança, seria nazireu de Deus. Observe que o nazireado tinha um tempo determinado também. Números 6, 2, 5. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. Lembrou-se dela. Como é maravilhoso entregar para os cuidados de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Resuminho do tópico 2. No ambiente de oração e súplica de Ana, que revelara a angústia de sua alma, se encontra o nascimento de Samuel. Há outro subsídio bíblico teológico, comentário bíblico de Bacon, e o item de número 3, a dedicação ou consagração de Samuel. O nascimento de Samuel. O versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e nomeou de Samuel, que pode significar ouviu Deus. Está vendo? Pode. Do Shemuel. Seu nome é poderoso, do hebraico Shemuel. Atende para ao sufixo el, que significa Deus. A ênfase aqui recai para um nome poderoso, ou seja, o poder do eterno, que deve ser adorado para sempre. 2. Cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, o marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, claro, com exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifício. Então ele continuou indo lá adorar a Deus. O texto da Septuaginta diz que Eucana cumpriu seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. Após ser desmamado, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli. Assim o casal cumpriu o que havia prometido. E o item de número 3, a dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando para que o Senhor lembrasse dela. Assim Ana dedicou Samuel ao sacerdócio, sob a presidência do sumo sacerdote Eli, e ele ficou ali trabalhando então no tabernáculo. Como é bom quando os pais dedicam seus filhos à causa do Senhor.
Ao chegarem ao templo em reverência, oram a Deus, em casa fazem o culto doméstico, primam para viver o evangelho do Senhor Jesus. Os filhos que crescem, vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem, a servirem, a amarem ao Senhor. Então é importante essas práticas piedosas. Resuminho do tópico 3, Ana cumpriu seu voto, dedicando Samuel ao Senhor. Nós temos aqui um Conheça Mais, que vai falar sobre Siló. Siló hoje é aberta a visitações. Quem visita Israel, é claro que não é todo grupo que faz isso. Eu, pelo menos, quando levo o meu grupo, eu procuro perguntar, pelo menos, se a última vez que a gente levou o nosso grupo, a gente perguntou, mas não dava tempo de visitar Siló. Mas em novembro, se Deus nos permitir, eu vou levar um grupo para Israel e esse grupo vai conhecer Siló, graças a Deus. Há um subsídio bíblico e as considerações finais. Com esta lição, somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoados, o que nós temos que fazer? Voltar para agradecer, conforme o exemplo de Ana. Não é? Ela voltou para agradecer porque sua oração foi respondida. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido como principal sacerdote da obra de Deus. Porque o profeta Samuel foi o único do Antigo Testamento que exerceu os 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz. Por intermédio de sua família, Deus pode levantar pessoas vocacionadas e serem bênção para esse país, bênção para essa nação. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu quero convidar você para participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical. Todo sábado, a partir das 16 horas, na Assembleia de Deus, Campinas, São Paulo, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Você é muito bem-vindo. Fique na paz do Senhor.